Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus venha abençoar grandemente o teu dia, a tua tarde, a tua noite, a hora que você vê essa live, vê esse vídeo, esta ministração. Que Deus venha grandemente te abençoar. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para a nossa vida, uma palavra que nos traz ensinamento para a nossa trajetória, né, de vida, né, e que muitas vezes não é uma trajetória fácil, não é um momento fácil, e muitas vezes achamos que as coisas são fáceis para a nossa vida, e não são. Antes, porém, de eu estar deixando a palavra de Deus para a nossa vida, eu quero estar pedindo a você se inscrever no meu canal, Pregando Wanderley Bonito, pregando a palavra de Deus, tá? Wanderley Bonito, pregando a palavra com o pastor Wanderley Bonito. E você vai me ver lá, todas as minhas lives, os meus vídeos. Lembrando bem que no meu canal só tem pregação de palavra, nada mais que isso, tá entendendo? Então que Deus possa abençoar você grandemente, tá bom? O texto que eu quero deixar se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 3, que nos traz uma palavra abençoada para a nossa vida. Você que está passando luta, passando prova, passando dificuldades, passando perseguição, essa palavra para você. Livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois ele disse: ouve, peço-te, vós, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, eis que os meus feixes, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes se rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Pois isto tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e contou-lhe os seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. E quando contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que disseste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Bom, meus irmãos, o texto, ele é um texto que retrata a história de José, né? Filho de Jacó, ou filho de Israel. Louvado. José, ele começa, louvado seja Deus, a passar por luta, já muito novo, dentro da sua casa, né? Ele começa a passar por luta dentro da sua família. Ele começa a passar por luta no meio da sua parentela, no meio dos seus irmãos, né? Ele começa a ser perseguido dentro da sua casa. E quando nós olhamos essa história, nós aprendemos que tudo que passamos, muitas vezes nós não compreendemos. E passamos por vários problemas, mas tudo tem o seu propósito diante de Deus. Percebam bem que José, ele começa a ser perseguido, não pelos de fora, não pelos lá de fora, mas sim pelos de dentro da sua casa, pelos da sua família. E muitas vezes nós passamos lutas parecidas com a de José, aonde
Nós achamos que muitas vezes Deus não está conosco, mas isso nunca passou na cabeça de José. Ele começa a ser perseguido dentro da sua casa, coisa que não deveria acontecer. Aqueles que estavam perseguindo deveriam apoiar José, mas foi a palavra que os irmãos de José começam a perseguir José. Sabe? Porque uma coisa é você ser perseguido ou invejado pelos de fora. A outra coisa é você ser perseguido ou invejado pelos de dentro da sua casa. Pelos aqueles que não eram para invejar, mas invejam. Pelos aqueles que não eram para perseguir, mas perseguem. E José começa a passar essa situação, já muito novo, ele começa a ser perseguido e invejado pelos de dentro da sua casa. Então uma coisa é você ser invejado pelos de fora. A outra coisa é você ser invejado pelos de dentro. Sabe? E nós observamos que José, ele não deu motivo para ser perseguido pelos seus irmãos, né? Ele não deu motivo nenhum, mas ele começa a ser perseguido. E quando ele conta seus sonhos, eles começam a menosprezá-lo e odiá-lo ainda mais. A situação de José, sabe? E nós temos na nossa vida, eu quero deixar uma ministração muito clara para nós, para muitos que estão passando por lutas, por aflições, por dificuldades. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê que estamos passando. Sabe? Temos vários problemas, sabe? Mas tudo tem o seu propósito, sabe? Temos um passado de luta, né? E nós podemos perceber que José, desde muito novo, desde muito jovem, ele já estava passando por problemas. Né? José era filho querido de Jacó, ou de Israel, né? Seu pai tinha por ele um grande amor, um grande carinho, sabe? Era filho da sua velhice. E seu pai faz uma túnica e desperta no coração dos seus irmãos a inveja. Coisa que não deveria acontecer. Nós vemos na história de José. Aqueles que deveriam dar apoio para você, para mim. Isso acontece na casa de Jacó, diante dos olhos de Jacó. E José, muito jovem, ele começa a ser perseguido. Mas essa perseguição não era pelos aqueles de fora. Essa perseguição não era para aqueles que estavam no mundo. Essa perseguição era dentro da sua casa. Isso me chama muita atenção, era dentro da sua família. Era aqueles que deveriam abraçá-lo, mas não abraçam. Aqueles que deveriam amá-lo, mas não amam. Aqueles que deviam torcer para a sua vitória, mas queriam torcer para a sua derrota. Aqueles que deveriam torcer para o seu bem-estar, mas eles torcem e perseguem e lutam para a derrota de José. Isso me chama muita atenção. E eu quero deixar essa palavra para a tua vida. Eu quero deixar essa palavra para a tua reflexão e falar que Deus está no controle de todas as coisas. Não desista, não pare, não volte para trás, porque Deus está nessa luta. Mas o que me chama a atenção é que José era diferenciado. Sabe? José era diferenciado. Nós não estamos falando aqui de Jacó, que cometeu erro como os pais. Não. Nós estamos falando da perseguição de José. Sabe? Ele já começa a enfrentar dentro da sua casa, da sua própria casa, a inveja dos seus irmãos. Sabe?
Ele começa a passar por luta dentro da sua casa. Ele começa a enfrentar o ódio dos seus irmãos. Ele começa a passar por perseguição diante dos seus irmãos, ao ponto dos seus irmãos planejar a morte de José. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu sei que muitas vezes passamos por lutas e perseguições e muitas vezes queremos parar. Queremos desistir. Ou muitas vezes não entendemos que diante dessa luta tem as promessas de Deus, tem os propósitos de Deus. Percebam bem que diante de toda essa batalha tinha uma promessa, tinha um propósito de Deus. Porque percebam bem que diante de toda essa perseguição que José passa, não pelos de fora, mas pelos de dentro da sua casa, por aqueles que deveriam amá-lo, por aqueles que deveriam abraçá-lo, por aqueles que deveriam torcê-lo pela sua vitória, mas eles torcem pela sua derrota. A gente já vê esse filme há muito tempo, meus irmãos. Sabe? A gente já passou por esses problemas também. José, ele começa a ser perseguido, invejado, e aqueles que deveriam amar ele começam a odiá-lo, começam a invejá-lo, ao ponto de seus irmãos planejar a morte de José. Quando José ele vai falar dos seus sonhos, percebam bem que tinha um propósito de Deus em toda essa história. E eu quero profetizar que na minha e na tua vida tem um propósito de Deus. Eu quero profetizar que na tua vida tem exaltação. Ou eu quero profetizar na minha e na tua vida que tem restauração na tua família, na tua casa. Eu quero profetizar que na minha e na tua vida tem as vitórias do Senhor que vai acontecer lá na frente. José, em sonho, ele sonha, sabe, com uma exaltação. O Senhor, louvado seja Deus, aqui no texto, nós vemos o Senhor falar em sonho com José. Isso causou a ira dos seus irmãos, que já estavam com raiva dele, que já estavam com ódio dele. Percebam bem, aqui, teve ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo, tive outro sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Meus irmãos, nem Jacó entendeu isso. Porventura, José, eu, tua mãe e teus irmãos se inclinaremos diante de ti? Mas Deus estava revelando que havia um propósito em toda aquela história. De repente você está passando por luta. De repente você está passando por perseguição até dentro da tua casa. Tem gente que não quer ver a tua vitória, tem gente que não quer ver o teu bem-estar, tem gente que não quer ver você ser exaltado, abençoado, mas eu quero falar para você que diante de toda esta guerra, diante dessa luta, diante de toda essa batalha, diante de toda esta aflição, diante de toda essa situação, há a mão do Senhor, há o propósito de Deus, há a promessa de Deus, há a vitória de Deus, há o bem-estar de Deus. Há a mão do Senhor sobre a tua vida. Eu quero pregar uma palavra que Deus revelou para mim. E eu quero acreditar que tem gente que vai assistir esta live. Eu quero acreditar que tem pessoas que vão assistir esta palavra, que vão assistir esta live. E Deus vai falar grandiosamente com a tua vida. Você que está passando por luta.
Você que está passando por guerra, você que está passando por combate, você que está passando por aflição, você que não está entendendo as adversidades que você está passando. Só que nesse momento, eu quero pregar esta palavra em poucos minutos para a tua vida e falar que você está passando por esta luta, mas tem propósito de Deus. Eu quero falar que você está passando por esta guerra, mas tem propósito de Deus. Você está passando por essa enfermidade, de repente alguém da tua, mas tem propósito de Deus. Tem a mão do Senhor sobre a tua vida. E quando José ele vai falar dos seus sonhos, que na realidade era a revelação de Deus, a ira dos seus irmãos se acende. A ira dos seus irmãos se levanta. E eles planejam a morte. E eles só não matam porque Rubens, um dos seus irmãos, fala: não colocaremos, não derramaremos sangue, porque afinal ele é nosso irmão. E vende José para os mercadores que estavam no deserto. E planejam falar para Jacó ou para Israel que José havia morrido no deserto por uma besta fera. E melam a túnica de José com sangue. Jacó sofreu por vários dias, rasgou as suas vestes. E quando José... Só que tem uma coisa, meus irmãos. Deus era com José. Deus era com José. Apesar de toda a aflição, apesar de toda a situação, apesar de toda a luta que ele passava, Deus era com José. E eu quero falar para você nesse momento que Deus é contigo. Não importa o momento que você esteja passando. Mas eu estou passando por luta, mas Deus é com você. Eu estou passando por adversidade, mas Deus é com você. A minha casa está faltando comida, mas Deus é com você. O desemprego levantou, mas Deus é com você. O meu filho está lá, mas Deus é com você. José, ele tinha isso. Ele era fiel a Deus e Deus era fiel com ele. O céu perseguia José. Aonde José passava, prosperava. Quando ele foi vendido para os mercadores começaram a prosperar, vender de tanta prosperidade. Aonde José colocava a mão, virava fartura. Quando o rei olhou para José, ele falou: vou colocar o meu palácio na mão desse homem. Mas o que o homem desse está fazendo como escravo? E o rei começa a questionar o que um homem dessa sabedoria, sabe? Um homem desse está fazendo escravo. Ele começa a perguntar e coloca o palácio nas mãos de José. E o palácio começa a prosperar. Tudo que José passava prosperava. O inferno queria derrubar José, mas José não blasfemava, José não pecava, José era fiel ao Senhor, mesmo nas aflições, mesmo nas dificuldades. Oh meu Deus, agora eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus era com José e Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Aquele que está, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não desista, não pare, não volte para trás, não retroceda, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando José ele vai parar dentro do palácio, que Faraó coloca a mão nele, vê esse homem, ele coloca o palácio nas mãos dele. E o palácio começa a prosperar. Aonde José passava havia prosperidade. Deus era com José. Ele vai ser tentado pela mulher de Potifar. José era belo, de boa aparência. Quando a mulher de Potifar coloca os olhos, ela fica completamente fora de si. E tenta levar José para a cama. Mas José, ele foge, porque a carne é fraca, meus irmãos. Ele foge, porque José era fiel ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que ela arma a situação e José vai parar na prisão. Mas aonde José parava, havia prosperidade. Se José colocasse a mão na terra, a terra brotava. Se José colocasse a mão em alguma coisa,
nascia, era um homem abençoado, o céu perseguia ele. O céu era com José. Ô, meu irmão, eu sei que tem situações na tua vida que você não está compreendendo. Eu sei que tem situações na tua vida que você não está entendendo. Eu sei que tem situações na tua vida que você está passando por guerra, por luta, por adversidade, por situações difíceis. Você muitas vezes não está entendendo essa guerra, você muitas vezes não está entendendo esta batalha, você não está entendendo esta perseguição, você não está entendendo esse problema, você não está entendendo essa coisa, mas diz o céu para ti, diz o Senhor para ti, diz o leão da tribo de Judá, o Deus que não perde batalha, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho. Ele fala: as minhas promessas estão nessa luta, as minhas promessas estão nessa guerra, as minhas promessas estão nessa batalha, o meu propósito está nessa situação que você está passando e que você não está entendendo. José estava passando por guerra, por luta, por adversidade, foi vendido como escravo, foi para dentro do palácio, foi perseguido pela mulher de Potifar, mas Deus era com ele. O Senhor era com José. O Senhor estava na vida de José mesmo naquela situação. E nós muitas vezes queremos parar, porque se deparamos com problemas, se deparamos por situações que nós não entendemos e não compreendemos. Mas a palavra do Senhor, louvado seja Deus, diz que José era um homem abençoado. Mesmo quando foi parar na prisão, a prisão prosperava. Mesmo quando ele estava na cadeia, a cadeia prosperava. E todos viram que José era diferenciado. Era um homem cheio de Deus. Oh, meu irmão, o quanto é que é importante nós ser cheio de Deus. José era cheio de Deus na aflição. Ele passava por perseguição, mas era cheio de Deus. Ele passava por luta, mas era cheio de Deus. Ele passava por adversidade, mas era cheio de Deus. Ele passava por batalha, mas era cheio de Deus. Deus estava com José naquela situação. Deus estava com José como escravo. Deus estava com José nas batalhas. Deus estava com José quando estava na prisão. Deus estava com José quando estava no palácio. Deus estava com José quando foi perseguido pelos seus irmãos. Deus estava com José em toda a situação. O Senhor José era cheio de Deus. Que eu e você, por esta palavra, a partir de hoje, passa a ser cheio de Deus. Ele vai parar numa prisão. A prisão começa a prosperar. E o texto aqui, no capítulo 39, vamos fazer a leitura. E José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda do Egito, comprou o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. De toda essa situação, o Senhor estava com José. E ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele se tornou próspero. Mesmo na aflição, era próspero. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que ele fazia prosperava. Mesmo quando fazia uma coisa de mal para ele, se tornava bem. Mesmo quando passava por perseguição, era vitória. E eu quero profetizar vitória sobre a tua vida, minha irmã, meu irmão. Eu sei que eu tô profetizando, eu tô pregando no Espírito por esta palavra que haverá vitória sobre a tua vida. Eu profetizo na tua vida que haverá vitória. Eu profetizo na tua vida que no meio desta aflição, no meio dessa situação que você está assistindo, que você está contemplando dentro da tua casa, que haverá providência do Senhor.
O inferno não prosperará contra os meus filhos na terra. Não prosperará. E continua na leitura. O Senhor, e vendo o seu Senhor, que Deus era com ele, naquela situação. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Quer dizer, José colocava a mão e era próspero. Era o escolhido de Deus. José era o escolhido do Senhor. Seus irmãos não entendiam isso. Nem Jacó entendia, mas José era escolhido. Havia um propósito muito grande na vida de José. Eu quero profetizar que há um propósito muito grande diante de toda essa aflição que você está passando. Aguenta firme, minha irmã, porque vai ter vitória. Muita gente desiste no meio da aflição, no meio da luta, mas não desista, porque haverá vitória sobre a tua vida. É impossível, irmão, mas nosso irmão, Deus do impossível. Nós nunca podemos perder a fé, a confiança no nosso Deus. Confiar no nosso Deus no momento que está tudo bem, é fácil. Que tem uma conta bancária gorda no banco é fácil, que tem fartura nessa casa é fácil. Agora, confiar, como José confiava em Deus. José era um homem fiel a Deus no meio da aflição. Achou José graças aos olhos dele e o servia. Ele o pôs mordomo da sua casa e entregou nas suas mãos tudo que tinha. O rei entregou tudo. O rei, quando ele olhou para José, ele se perguntou: o que um homem desse está sendo vendido como escravo? Eu vou colocar meu palácio na mão dele. E quando colocou, começou a prosperar tudo. Tudo começou a se prosperar. Porque Deus era com José. Se ele colocasse a mão numa terra estéril, ela nascia. Tudo que José colocava a mão prosperava. Porque o céu era com ele. O segredo, minha irmã, o segredo é ser fiel a Deus, seja qual for a situação. Seja qual for o momento, o segredo é ser fiel a Deus. Ela está passando por luta, mas creia. Seja fiel ao Senhor. Está passando por batalha, seja fiel. Seja lá qual for o momento que você estiver passando, confia no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E José tinha essa qualidade. E continuando, desde que o pôs por mordomo da sua casa, e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha só. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, e não ser do pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Então percebam bem que o céu era com José. O Senhor era com José. O Senhor era com esse homem. Diante das aflições, diante das lutas, diante das batalhas, diante das perseguições, o inferno queria derrubar, mas não adiantava, que tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que planejavam para ele de mal virava bem, virava benção. Continuando, e depois dessas coisas, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. Ele disse: deita comigo. Olha só. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dias após dias, ele, porém, não lhe dava ouvidos,
para se deitar com ela ou estar com ela. Então percebam bem que José ele se recusou a deitar com a mulher de Potifar. E ele vai parar na prisão. Mas mesmo na prisão, continuava prosperando. Mesmo na prisão, ele continuava prosperando. Sabe? E quando é na prisão, o Senhor vai permitir que José ele vai parar numa prisão. Mas veja o caminho que Deus estava traçando. Veja o caminho que Deus estava traçando. Veja o processo para chegar à exaltação. Deus ele revela em sonho a exaltação, mas não revela o processo. José estava passando por um processo. Ele vai parar na prisão. E depois dessas coisas, o copeiro do rei do egípcio e o seu padeiro ofenderam a seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava preso. Olha o caminho que Deus está tomando. Então, de repente, você não está entendendo o caminho de Deus nessa situação que você está passando. Mas tem propósito do Senhor. O capitão da guarda pô-lo a cargo de José, para que os servisse depois que estiveram muitos dias na prisão. Ambos sonharam cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu senhor. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos na prisão. E quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou-lhes: o que oficiais de Faraó que com eles estavam na prisão da casa do seu senhor? Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E responderam: tivemos um sonho, e ninguém há que interprete. Disse-lhe José: não pertence a Deus a interpretações, contai-o a mim, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho de José, e disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copeiro de Faraó estava na minha mão. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Então percebam bem que tanto o copeiro como o padeiro tiveram a revelação de José. E depois dessa situação aqui, José interpreta o sonho de Faraó. E Faraó vai ficar maravilhado e coloca José como governador de todo o Egito. Governador de todo o Egito. Então acima de José só estava o rei. Então o que José falasse estaria falado. Então ele podia pagar o mal com o mal. Porque fizeram mal para ele, agora ele podia pagar o mal. Ele era a autoridade máxima. Eu sei, meus irmãos, que situações que causa, sabe, a nossa revolta, muitas vezes nós ficamos revoltando, falando assim: por que isso? Mas percebam bem que havia a mão do Senhor sobre a vida de José. Essa mesma mão que está sobre a tua vida diante dessa aflição. E o texto mostra José, se nós continuarmos a história,
Faraó exaltando José, ele nota que não havia ninguém mais qualificado que José para tirar. Porque os sonhos de Faraó representavam a fome no Egito. Os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Então José revela os sonhos e mostra para Faraó o que ele deveria fazer quando viessem os 7 anos de fome. Então Faraó percebe que não havia ninguém mais qualificado do que José. Então agora José era governador do Egito. E agora os seus irmãos estavam nas suas mãos. Olha só o caminho de Deus. José podia ter mandado matar os seus irmãos. José podia ter odiado. José podia ter perseguido eles. Mas, meus irmãos, eu sei que é difícil, mas José, mesmo com toda essa situação, mesmo com tudo que os seus irmãos fez para ele, não foi pouco. Não foi pouco, não. Porque amar quem nos ama é fácil, agora amar quem nos odeia é que é. Amar quem persegue a nós é que é. Amar o meu irmão que está do lado é muito fácil. Amar meus filhos é muito fácil. Agora amar aquele que me persegue. E dentro da minha casa. Aqueles que fizeram mal contra a minha vida. Aqueles que tentaram tirar a minha vida, me matar. José continua amando seus irmãos. E para nossa surpresa, José, ele vai pagar o mal que os seus irmãos fez com o bem, com amor. Ele vai sustentar seus irmãos e Jacó. Ao ponto de Jacó ficar maravilhoso. Como pode isso? Nem o dinheiro ele cobrou. Abria saco com mantimento e o dinheiro estava lá. Tem alguma coisa errada nisso aqui? Jacó, ele começa, sabe, a consultar a sua cabeça. Como é que pode isso? Não pode, não tem como. Ele não iria dar comida para nós de graça. Não tem porquê. Percebam bem que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, é cheio de Deus, ele tem amor, irmão, amor. Se é cheio de Deus, tem que ter amor. Não tem como a pessoa dizer que é cheio de Deus e ter ódio. Isso serve para mim, isso é para você também. Amar quem nos persegue, é aí que eu quero ver. Amar quem deseja inveja para nós, inveja nós. Amar quem deseja o nosso mal. Aí sim eu quero ver. E José, ele fez isso. Ele amou os seus irmãos, mesmo diante daquela situação. E ele cuidou da sua família. Cuidou dos seus irmãos. E quando ele teve um encontro real, que ele se revelou aos seus irmãos, os seus irmãos se curvaram diante dele, ficaram maravilhosos, ficaram assim, meu Deus, o que nós fizemos? E ele ainda cuidou de nós. Então percebam bem que diante dessa aflição, que eu quero deixar essa palavra, há um propósito de Deus. Eu sei que é difícil o momento, eu sei que muitas vezes o momento não é fácil. Eu também já tenho passado por momentos de luta, até porque todos sabem, não é nenhuma novidade, eu tenho passado pelo desemprego, e eu já não estou mais jovem. Mesmo com toda a experiência, eu não consigo arrumar um emprego fixo, mas eu não continuo confiando no meu Deus. Eu continuo confiando no Deus que eu sirvo. Deus está me preparando para alguma coisa. Se não for aqui na terra, é lá no céu. Mas Ele está me preparando. Isso eu tenho confiança que há um propósito dentro dessa situação toda que eu estou passando. Eu não perdi a confiança no meu Deus. Eu não perdi a fé no meu Deus. Eu continuo confiando. Eu continuo crendo. José, ele tinha isso. Ele confiava em Deus. Não importava o momento que ele estava passando. Não importava a situação que ele estava passando. Ele continuava confiando em Deus. Ele continuava acreditando em Deus. Ele continuava tendo fé em Deus. Ele não importava a situação que ele estava passando. Ele tinha sua confiança no Deus dele. Confiar no nosso Deus, meus irmãos. No momento que o meu armário está cheio de compra. No momento que a minha conta está cheia de dinheiro.
no momento que eu estou empregado, no momento que está todo mundo com saúde. Isso é muito fácil. José, aqui ele nos ensina, essa palavra nos ensina que nós temos que confiar em Deus, independente das circunstâncias, independente do momento, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então nós vamos passar por aflição, mas que nós continuamos a confiar no Senhor. Que você possa pregar essa palavra e colocar na tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida que diante dessa situação que você está passando, haverá a promessa de Deus se cumprindo. Não desista, não pare, não volte para trás, não murmure, confia no Senhor. Mesmo nessa situação, continua confiando no Senhor. Mesmo nessa situação, continue crendo no Senhor. Porque José não só confiava no Senhor, mas veja bem que ele se desviava do pecado e do mal. Isso serve para todos nós, mano. Mesmo diante de uma mulher bonita, da mulher de Potifar, que tentou levar ele para a cama, seduzindo ele foge do pecado. Ele foge da aparência do mal. Ele continua sendo fiel à palavra de Deus. Porque o que exalta nós, meus irmãos, é Ele. É Ele que... Nós temos que aprender a não confiar em amigo, em ninguém. José, ele colocava a sua confiança no Deus dele. Percebam bem que em todo momento José, ele sempre confiava em Deus. Você não viu amigos com José. José estava sozinho, mas estava com Deus. Ele não ia por conversa de ninguém. Ele passou pelas aflições confiando em Deus. Isso serve para a nossa vida. Que nós possamos aprender por essa palavra. Eu sei, meus irmãos, vou voltar a falar, eu sei que é difícil. Tem momento da nossa vida que é difícil. Não é fácil mesmo. Mas confia no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando veio os 7 anos de fome, o povo vinha comer na mão de José. Inclusive os seus irmãos de Jacó fizeram tanto mal. Vejam só como o mundo dá voltas. Quer dizer, aquele sonho, lá no começo da palavra, era Deus falando com José. Você vai para lá na frente, tem vitória. Deus revela em sonho a exaltação, mas não revela o propósito, o processo. Ele não revela o processo a José. Ele revela que ele será governador do Egito. Eu quero deixar essa palavra para a tua vida. Você que está me assistindo, que você possa receber essa palavra no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar agora por você. Você que está passando por luta, por dificuldade, eu profetizo que se você assistir essa palavra até o final e crer nela, a tua vitória virá. Eu profetizo. Ore comigo. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Nós nesse momento, Papai querido, nós, Senhor, Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, Pai amado, por mais um dia de vida. Agradecemos a Ti, Senhor, Pai amado, por contemplar mais um dia, meu Pai, em que abrimos nossos olhos e podemos contemplar o nascer do sol. Em podermos, Senhor, notarmos, Senhor, que estamos com saúde e com vida. Meu Deus amado, e podemos contemplar que tem o arroz e o feijão em nossas mesas. Não tem faltado o alimento, o pão de cada dia. O Senhor tem nos sustentado até o presente momento. Papai, perdoa os nossos pecados, as nossas mancanças, meu Pai. Meu Deus, eu venho colocar, meu Pai amado, todos aqueles que estão passando por luta, todos aqueles que estão passando por aflição, todos aqueles que estão passando por adversidades, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai amado, abençoar, meu Pai, esta vida. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esse teu filho, essa tua filha que está passando por luta, por aflição. Que a tua mão poderosa, meu Pai, venha estar guardando ele.
e libertando ele de todo o mal, de todo o pecado, meu Deus. Abençoa, meu Pai amado, cada vida, meu Pai. Muitas vidas estão passando por lutas, por guerra, por aflições. Mas abençoa, meu Pai, no nome de Jesus. E você que está nos assistindo, Deus abençoe grandemente. Diga amém e diga graças a Deus. Confia no Senhor, porque como José confiou, ele alcançou a exaltação. Ele passou por um processo muito longo de sofrimento. Mas percebam que em todo instante, José nunca blasfemou, nunca murmurou, ele sempre confiou no Senhor. A paz do Senhor para todos.